Esse é o segundo episódio dessa conversa que a gente chamou de ensaios sobre educação especial. Se você gostou do primeiro, se você fez comentários no primeiro, talvez você tenha percebido que aquele primeiro ensaio faz parte de uma ideia, de uma concepção, de talvez pudesse ser um pouco diferente o modelo do modelo atual de educação especial. Certo ou errado, é simplesmente um ensaio, uma proposta. E hoje a gente vai tentar fazer você conversar consigo próprio, com os seus, dentro da sua região, dentro da sua escola, dentro da sua realidade. A possibilidade de observar o modelo atual tentando otimizar. Já que nós não temos um modelo perfeito, nós precisamos otimizar o que temos. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí. Sou Alexandre, pai do Guto e da Bibi, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso, e faço uma provocação em cima de políticas públicas relacionadas à saúde, e nesse caso aqui nós estamos tentando observar o autismo e outras neurodivergências dentro do ambiente escolar. Vamos conversar? Quando a gente fala de ensaio, a gente está falando que é como a banda, a gente não vai se dar a cara a tapa num show sem ter ensaiado direito. Então é preciso fazer ensaios, tentativas, erros, ajustes, então a gente precisa ensaiar. E ensaiar também dentro da pesquisa científica é propor, trazer ideias, mas com bastante argumento e plausíveis que elas possam dar certo. Elas vão bem longe de utopia, tá, gente? É necessário que você perceba que ensaio é uma coisa que é plausível e você talvez precise enxergar. Quando a gente fala da modelo de educação especial, a gente tem que colocar nesse ponto, nesse vídeo número 2, uma situação que a gente muito observa. Qual é o papel dos pais na educação especial? Qual é o papel deles? O que eles se colocam como atores desse teatro, dessa cena, e como é que eles se comportam? Qual seria, devidamente observado, a postura que um pai na educação especial, que tem filho na educação especial, deveria ter em prol do seu filho e da sua filha? O que temos hoje, o que deveria ser? Vamos começar a conversar? Normalmente você faz inscrição para que seu filho vá participar de uma turma de educação especial, hoje chamada aqui, no meu estado chama-se sala multiprofissional, ou multiuso, assim por diante, onde outros profissionais vão ajudar o seu filho. E ali se cobra muito desses profissionais. É preciso que tenha um PEI. O PEI deve ser feito até 30 dias após o início das aulas. Essa criança ou jovem deve ter todo o conteúdo adaptado para que ela, em todas as disciplinas, possa ter o aproveitamento, sejam das habilidades sociais ou dos conteúdos específicos para aquela série ou ano, assim por diante. O professor fica numa situação em que ele tem que apresentar, muitas vezes sem recursos, sem sala, sem alternativas, muitas vezes até dividindo o aluno, e aí isso é questionável porque dependendo do quadro do aluno, do quanto esse aluno precisa, talvez ele pudesse inclusive dividir aluno. Muita gente acha que isso não é possível. Eu queria que, claro, obviamente, a gente gostaria que tivéssemos um professor auxiliar para cada aluno. Mas não estou aqui defendendo governos. Às vezes, um professor dividindo a atenção com 2 alunos seria possível e em alguns casos até benéficos. Mas vamos voltar. Qual o papel dos pais? Qual é a participação deles? Eu vou fazer uma colocação da área da saúde. A gente teve um decréscimo muito grande no número de vacinações nos últimos anos, ou seja, as crianças não eram vacinadas, os jovens, e as cadernetas da infância e juventude estavam defasadas. O que foi observado? Não foi cobrado dos pais. Os pais não foram cobrados, ou houve, mediante tantas coisas que a gente já ouviu falar aí, das pessoas temerárias à vacinação, assim por diante. Alexandre, o que isso tem a ver com educação? Isso só mudou à medida que alguns pais precisavam do benefício ou foram atrás do benefício para que tivesse alguma renda familiar
foi condicionado que os filhos estivessem em sala de aula e a caderneta de vacinação em dia. Então, para que isso acontecesse, você receber um benefício, era preciso que você se comprometesse. Quando a gente fala de educação, será que o ideal seria, já que seu filho está matriculado na sala multi ou na educação especial, você também ter compromissos? Ah, Alexandre, mas eu já tenho compromissos demais, eu tenho que trabalhar para sustentar minha casa, assim por diante. Mas não falo de compromissos com ir na escola todos os dias ou estar lá assim por diante. Não é só isso. Existem compromissos educacionais que você precisa ter. Alguns avanços ou progressos do seu filho ou da sua filha só vão acontecer mediante ao seu interesse e a sua participação. Então, eu estou direcionando minha fala, sim, diretamente para os pais. Muitos avanços só vão continuar se você botar o dedo, se você se meter no assunto. Porque uma educação, seja ela formal, ou a regular, ou a educação especial, ela se resume a 4 ou 5 horas de ensino ou de insistência diária. Seja se caso a criança ou jovem possa fazer aulas especiais ou turnos especiais em que ele vai 2 ou 3 vezes à tarde ou no período oposto que ele estuda para continuar fazendo algum tipo de tarefa específica na sala multi. Isso é possível. Só que e as outras 24, 19, 20 horas que ele passa em sua casa? O que ele faz? Boa parte dessas crianças e jovens não fazem clínica, ou quando fazem 1 hora de ecoterapia ou 1 ou 2 horas de outra atividade que tenha vínculo com a sua saúde. Qual é o papel dos pais? Os pais precisam entender, já que se cobra tanto o PEI é um norte que os pais também devem seguir. Quais seriam as habilidades que os pais deveriam ajudar que seus filhos assim o tivessem? As habilidades, entre elas, você explicar que existem outras pessoas, que você precisa ter um comportamento perto das pessoas, que assim não pode fazer, que não seria certo você fazer assim. Ou seja, para que você possa ter o melhor desempenho do seu filho na escola e cobrar um desempenho melhor do seu filho e da sua filha na escola, é preciso que você ajude no processo educacional. Uma grande parte das reclamações dos professores, sejam do ensino regular ou comum dos outros alunos, como da educação especial, são as relações com comportamento. O comportamento não vai ser ensinado na escola, o comportamento vai ser trazido de casa. Então, muitas vezes os pais acreditam que esse tipo de situação deve ser ensinado pelos professores. Não, os professores precisam chegar muitas vezes com mínimos desvios de comportamento, não com todo desvio de comportamento. Ah, mas meu filho usa remédio. Sim, faça o ajuste medicamentoso, converse com o seu profissional médico que vai fazer o ajuste. Tente ajudá-lo o comportamento dele ajustado também em casa. Filha, é preciso que você avise a professora que você quer o banheiro. É preciso você entender que nem sempre você vai poder fazer as coisas tudo bem. Papai vai te ensinar, a mamãe vai te ensinar. E se ele é adolescente, assim não é interessante. Ser violento, ser rude, brigar com o professor, com a professora, olha como coisas simples podem ser ensinadas. Isso faz declinar aquela fala de muitos pais dizendo: eu não estudei, eu não sei o que ensinar para o meu filho, eu não sei o que fazer. A gente está falando do seu papel. A escola sabe o papel deles, mas é importante que você, como pai ou mãe, possa fazer. Por quê? Porque a gente precisa dar continuidade e reforçar tudo aquilo que tem sido feito já na escola. Os pais precisam receber uma cartilha ou informação e se comprometer a participar pelo menos uma vez por bimestre de reuniões de alinhamento. Isso, para você que é gestor de educação especial, deve deixar muito bem claro a participação do seu filho aqui na escola, já que ele tem garantias quanto a PAP, que é o profissional auxiliar de sala, tem CAD, o governo do estado, o governo do município, assim por diante, está oferecendo diversas situações para que seu filho possa ter melhor qualidade de ensino, mas eu preciso que você também assuma seu papel. É inadmissível você imaginar que ao chamar pais para reunião, tenha de repente
sei lá, nem 30% dos pais. Ah, mas ele não pode vir. Por que então não marca a reunião no horário de aula? Você está trabalhando, não pode vir no horário de trabalho? Mande um representante para que as pessoas saibam qual é o seu compromisso. Mas a escola precisa encontrar o melhor termo. Como é que eu faço? Mas como é que eu vou ouvir se meu filho não tem ninguém para ficar tomando conta dele? Como é que eu vou participar de uma reunião? Gente, nessas situações a gente precisa tentar encontrar soluções do nosso interesse. Se é do nosso interesse que meu filho possa ter o melhor desenvolvimento possível, é preciso que eu faça também por merecer isso. Não estou dizendo ou jogando mais um encargo para os pais, ou falar, para quem tem uma situação financeira melhor. Nós estamos falando de escola pública, gente. A grande parte está basicamente não no mesmo mar, quer dizer, no mesmo mar, não está no mesmo barco, mas basicamente estamos bem parecidos. Não é fácil para ninguém ter alguém para tomar conta dos nossos filhos enquanto a gente vai numa reunião. E quando formos à reunião, é preciso que a coordenação apresente algo, seja alguma coisa também pensada, assim como é para os alunos. Eu vou fazer reuniões que tem esse tema, esse tema, esse tema. Tem que ter um propósito. Não é trazer os pais para uma reunião para ficar com blá blá blá, mostrando slides ou frases motivacionais sobre uma ideia que não é essa. A gente inclusive precisa tratar as reuniões de pais e mestres como uma coisa séria, pensada, articulada. A gente sabe que precisa desenvolver os pais também. E ao trazer o pai e a mãe para perto da escola, para perto da educação especial, você mitiga diversos problemas, inclusive o ruído de comunicação. Há essas semanas aqui em Mato Grosso e pelo Brasil, a gente teve acesso a diversos vídeos onde pais foram resolver a situação dos filhos na base da porrada, dando porrada em secretárias, em professoras e diretoras, pessoas inclusive foram a vir de fato mais sérias, inclusive facadas. Por quê? Porque se tem alguma coisa que não está acontecendo, por que então não fez registro do boletim de ocorrência? E partir para a violência, bater em professor, agredir professor, dizer que tudo é culpa dos professores? A gente precisa perceber nossa falha também. Nós como pais precisamos rever. Mas a gente tem que começar a entender que na dificuldade é preciso que a gente encontre as ferramentas adequadas. Eu acredito que não vai ser muito bem sucedido se eu tento colocar um prego numa madeira batendo com uma chave de fenda. Eu não sei se essa é a alternativa. Se pais precisam, se os pais notam, aí a gente fala, talvez se eles não notarem, as reuniões de pais precisam levar os pais a perceber isso, que é preciso ter uma formação específica e você participar. Escola, mas não precisa ser presencial também. A escola muitas vezes quer que os pais venham, estejam presentes. Que tal fazer online? Pais, vocês têm condição de receber informação online? Podemos gravar um vídeo como esse e levar para você a informação e você responder um questionário que vai estar na internet para saber se você está entendendo? Basta a escola querer, gente. Mas seria mais uma função para os professores. Os professores da sala multi não passam o tempo inteiro, gente, só trabalhando com os alunos. Eles têm horas atividades. Por que não pensar nessa possibilidade? A gente precisa também de gestores escolares que também pensem a escola como uma grande empresa. Eu preciso delegar funções para os meus funcionários, meus colaboradores. E isso muitas vezes não acontece. Não é simplesmente estar aqui, esse é seu aluno ou aluna, você vai fazer o melhor trabalho com ele e não querer cobrar porque é seu amigo e que está trabalhando com você há muitos anos e você tem receio de chamar a atenção. A gente precisa colocar o dedo na ferida. Muitas vezes nós não fazemos porque nós não somos cobrados. E quando somos cobrados, a gente espana. A educação especial precisa de gente madura. Eu sei que tem outros desafios, infraestrutura, financeiro, reconhecimento profissional, não estou dizendo que isso não exista. Mas se você está na educação especial, seria interessante que você pensasse e repensasse se esse é o seu lugar. Pensar do lugar dos pais é importante. Tornar as reuniões de pais e mestres algo interessante, viável. Pensar em capacitação, mesmo que seja online. Pensar na possibilidade de resgatar a verdadeira função dos pais
quando colocam os filhos na educação, que não é simplesmente reclamar de professor, reclamar do mundo. A gente precisa ter esse papo sério com os pais. O que vocês estão fazendo? Ou a caderneta de vacinação, no caso do estudo deles, vai ficar sempre defasada, porque você vai estar lutando 4 horas, enquanto as outras 20 horas ele é deseducado ou não incentivado a entender o seu papel. Professor, coordenador, gestor de sala de aula, pense nessa possibilidade. Isso é um ensaio. É preciso rever a educação especial também na perspectiva de como os pais participam. Vai ter um vídeo 3 e eu espero que você tenha gostado desse também. Eu gostei. Vale a pena. Comenta. Gera fomento. O que isso mudou? O que fez você pensar essa conversa?